Fala galera do Explosão Tricolor, estamos aqui com o Pedro Abad da chapa Somos Fluminense para a última entrevista antes da eleição do próximo dia 26 de novembro. Pedro Abad, boa tarde. Boa tarde, Vinícius, boa tarde pessoal do Explosão. Nossa campanha está forte, tivemos em Niterói nesse sábado. Hoje, domingo, aqui no clube, um churrascão, depois acompanhar o Fluminense contra a Ponte. E a gente tem tido uma recepção muito boa por parte do sócio, por parte do torcedor. E estamos muito confiantes que o resultado no dia 26 vai ser uma vitória nossa. Pedro, a gente fez uma entrevista antes da formação da aliança com o Kaká Cardoso. Queria saber de você o seguinte, o que representa essa aliança na sua candidatura? Bom, as pessoas me perguntavam muito quem seria o meu vice-presidente e até o último minuto eu confiava que eu teria o Kaká trabalhando junto comigo. Foram tentativas diversas que foram feitas nesse sentido, não tinha dado certo até então, mas com a evolução dos fatos, com a evolução de convencimento, os grupos chegaram à conclusão que dava para fazer uma gestão compartilhada, com contribuições de ambos os lados, e aí finalmente foi possível que a gente conseguisse formar essa chapa. Ele traz certamente um grupo de pessoas muito qualificadas com ele, pessoas de mercado, pessoas que trabalham em empresas importantes e têm capacidade de ajudar o Fluminense no sentido de transformar o clube em algo mais próximo de uma empresa. Abad, a gente sabe que parte da base de sustentação da chapa do Kaká Cardoso sempre possui uma linha de oposição bem radical. Isso tudo já foi sanado entre vocês, foi tudo conversado aí, todo mundo... Então, todas as arestas foram todas aparadas. Acontece o seguinte, essa campanha foi uma campanha muito acirrada, muitas acusações, muitos golpes, muita animosidade, e essa aliança surpreendeu a muita gente, né? E é natural que exista um período de acomodação entre as pessoas. Muitas, às vezes, nem se conhecem pessoalmente, só através de internet que falam, mas de qualquer maneira o ânimo das pessoas hoje é muito diferente. Nós fizemos um evento aqui ontem, no sábado também, muito proveitoso, em que as pessoas conversaram. Eu vi muitas pessoas que se diziam odiar conversando. Eu acho que as coisas podem caminhar perfeitamente para um entrosamento muito interessante para o Fluminense. Abad, sobre a questão do marketing, eu fiz uma entrevista com o Kaká também antes. O Kaká me falou que já seria conversado com 3 empresas de grande porte para patrocinar o Fluminense, mas seriam conversas preliminares, até porque na época ele falou que teria que vencer a eleição. Ele já te passou algo sobre essas conversas aí com essas empresas? Não, Vinícius, agora nesse momento a gente está em reta final de campanha, estamos sincronizando agendas, sincronizando movimentos de coordenação, e agora a gente não está conseguindo ainda avançar nisso. De qualquer forma, depois do sábado, até a data em que nós efetivamente assumiríamos o controle, a presidência e a vice-presidência do clube, ainda passa quase um mês, e aí sim a gente vai acertar e alinhar todas essas expectativas para determinar qual o melhor caminho de ação para o clube. Abad, a questão do sócio-torcedor no Fluminense, muitos torcedores reclamam que o plano não estão satisfeitos com a formatação atual do plano. Você vai revisar, sua equipe vai revisar esse plano? A gente vai ter novidades com relação a isso, principalmente na questão de relacionamento com o torcedor do Fluminense também, que é uma coisa que muitos reclamam, sobre a questão de atendimento,
as coisas às vezes não funcionam. Você já tem isso tudo estruturado aí para a gente ver um novo plano rodando bem melhor para o torcedor do Fluminense? Eu entendo que o sócio futebol realmente tem dificuldades muito relevantes, muito importantes, que transformam a vida do torcedor em algo bem difícil, e também não existe uma proximidade grande do clube com o sócio-torcedor, sócio futebol. Então a gente pretende realmente ir nessas duas frentes, de facilitar a vida do sócio futebol, de como se regularizar, de como ter acesso às informações, de sempre estar em condições de exercer os direitos, né, que estão envolvidos no seu plano. Segundo, nós precisamos fazer ações que realmente façam sentido para o torcedor, que ele realmente goste e que incentive ele a continuar no plano. Então, assim, eu diria para você, não vou te elencar todas as ações que a gente vai tomar, mas certamente elas vão nesse sentido. Elas vão no sentido de fazer o torcedor se sentir prestigiado pelo clube, o clube vai até ele, não ele vir até o clube para receber alguma coisa, e a gente vai facilitar também todas essas questões de secretaria, de base de dados, de cobrança, tudo isso vai ser resolvido nessa próxima gestão. Abad, ainda sobre o sócio torcedor, a gente tem acompanhado que você e até o Mário Bittencourt, vocês têm viajado pelo Brasil inteiro, nos principais focos ali de sócios torcedores do Fluminense. Também vocês vão olhar com mais carinho para essa galera de fora. Eu acho que isso aí já está bem claro, até pela iniciativa sua e até do Mário lá. Vocês realmente, Juiz de Fora, Brasília, outros lugares, vocês têm visitado, prestigiado o pessoal de lá. Também uma reformulação aí no programa, olhando com mais carinho para essa galera de fora. Sem dúvida, o sócio que não está aqui no Rio de Janeiro, ele que não usufrui da vantagem relativa ao ingresso, ele precisa ter outros benefícios, né? E aí a gente já prevê formas de trazer vantagens a esse sócio, né? Seja através de benefícios na própria localidade dele, e aí a gente vai precisar muito do contato direto com esses sócios, né? Através de uma sinergia com o projeto das embaixadas, para a gente saber o que interessa a esse sócio que está fora do Rio. Podemos incluir visitas ao CT, podemos incluir também desconto em produtos do Fluminense, enfim, envio de algum brinde, tudo para compensar o fato de ele não estar usando a vantagem do ingresso e a proximidade com o clube. Abad, a questão do fornecedor esportivo já é de conhecimento público que a empresa canadense, a Dryworld, não deve permanecer no Fluminense em 2017, e o próprio presidente Peter disse que iniciou uma negociação com a Nike. Além da Nike, existem outras empresas? Há possibilidade da Adidas retornar ao Fluminense? Olha, até agora, o que eu sei é que a Nike já tem conversas já mais adiantadas, e também existem conversas com outras duas empresas. A Adidas até agora não sei, não tenho notícia nenhuma de negociação. Além da Nike, aí você citou outras duas empresas. Elas são do exterior ou tem alguma brasileira? Olha, um pouco complicado de falar, assim, né? Mas tem empresas que estão buscando fornecer material esportivo aqui para times do Rio de Janeiro, até já saíram reportagens acerca disso. E, sim, o Fluminense está analisando qual é a melhor. Falar exatamente o nome delas, eu acho que prejudica um pouco, e a gente tem que ter responsabilidade, até para não parecer o uso eleitoreiro da informação, né? Mas eu sei que o Fluminense tem sim conversas com outras empresas, ainda não tão avançadas no estágio quanto a Nike, mas também tem alguma conversa com outras empresas. A questão ainda sobre o marketing, Abad, como você pretende estruturar o departamento. Ele vai ter
alguma ligação com a área de comunicação, porque a gente também vê algumas, assim, às vezes não falam a mesma, não estão alinhados os dois departamentos. A gente, como sócio do Fluminense, a gente vê isso, a gente enxerga essa questão, que parece que às vezes cada um aponta para uma direção. Você pretende acertar isso, essa questão da comunicação com o marketing? Como que vai ser essa estrutura na gestão do Abade? Sem dúvida, realmente eu acho que a comunicação precisa ser mais integrada, até nesse sentido de trazer informação relevante e no tempo certo para o torcedor. Além da reestruturação da própria equipe de marketing, nós vamos ter uma interface entre os dois departamentos, uma pessoa em cada um, que vão conversar no sentido de alinhar a estratégia para que não haja direcionamento diferente de atuação dos dois setores. Então, dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que o trabalho do marketing siga em conjunto com a comunicação, e a comunicação fornecendo agilidade no sentido da transmissão da informação e da estratégia do próprio departamento para o relacionamento com o torcedor. Abade, a parte final de marketing agora, eu queria que você falasse o seguinte: o torcedor do Fluminense, ele é o que mais reclama justamente sobre a parte de marketing. Isso, eu tenho 38 anos de idade, realmente não é um problema exclusivo da atual gestão. Ao longo da minha vida de torcedor do Fluminense, eu nunca vi o Fluminense fazer algo revolucionário, algo que arrepia a pele do torcedor, que incendeia a torcida. Eu nunca vi isso. Queria saber contigo se na sua gestão você vai conseguir fazer com que a torcida abrace a causa chamada Fluminense Futebol Clube. Vinícius, a ideia é essa. A ideia e agora eu acho que a bola está com o Fluminense no sentido de mostrar que o clube saiu de uma ausência de movimento na direção dele e trazer ele, engajar ele. Se a gente conseguir fazer isso, torcedor engajado, aí certamente a gente vai ter muito mais informação acerca do que o torcedor quer que o clube faça, e aí a gente vai começar a direcionar direto nesse sentido. E aí a qualidade e o interesse do torcedor naquela ação, ele vai crescer a cada tempo que passar, né? Quanto mais engajado, o Fluminense vai ter ações que mais agradem o torcedor, isso vai fazer que ele fique ainda mais engajado, e aí as ações vão ser melhores ainda. Isso é um círculo virtuoso que a gente está pretendendo criar realmente. Abade, a questão do estádio. Ontem a gente teve acesso à parte financeira do último jogo do Fluminense com o Atlético Paranaense. A diretoria teve até uma boa iniciativa de cobrar apenas R$20 pelo ingresso em todos os setores do Maracanã, mas a torcida compareceu, deu 43 mil presentes. O Fluminense teve uma arrecadação aí, se eu não me engano, acho que na faixa de R$655 mil, mas deu de despesa 710 mil, mais ou menos. Na sua visão, a gente também não sabe como é que vai ficar a questão do Maracanã ainda, né? Isso aí também é bom a gente deixar bem claro, mas é uma questão que preocupa muito, né, o Abade, porque você coloca o ingresso barato para chamar a torcida, mas ao mesmo tempo leva o prejuízo. E o que acontece? Essas despesas, como elas são feitas, Abade? Você que faz parte até da atual gestão, como que elas são controladas, essas despesas lá do Maracanã? Vinícius, na verdade, quem opera nesses poucos jogos que foram feitos no estádio é o Fluminense. Só que o Fluminense, ele não está acostumado a operar estádio. Quem opera estádio é sempre a concessionária, é uma empresa que já tem conhecimento, know-how de como se faz isso. E aí, quando a gente vai operar, a gente vai contratar serviços que muitas vezes são caros, porque vai ser um jogo só e não 50, 60 jogos no ano. Isso é normal. E, sim, de qualquer maneira, o preço do ingresso foi baixo, né?
Se tivesse sido os R$40 normais, nós teríamos certamente um lucro de mais de R$700 mil. Mas no momento foi o que a gente precisava trazer a torcida e o valor, o resultado financeiro naquele momento não era tão importante, né? Então tem diversas despesas que a gente tem, tivemos que suportar, e o valor dos ingressos de bilheteria não foi suficiente. Talvez num outro, se a torcida do Fluminense se engajar de volta, com o time ajudando também, eu acredito que a gente possa ter o valor do ingresso um pouquinho melhor, e aí o resultado financeiro também vai ser superavitário. Edson Passos, a parceria do Fluminense com a América é até março do ano que vem? Até junho do ano que vem. E o Fluminense, você sendo presidente, o Fluminense vai realizar jogos lá em Edson Passos? Com certeza vai realizar. Os jogos contra os times de menor investimento, a gente sabe, é uma realidade, trazem menos público ao Maracanã. E aí dentro dessa realidade de você ter menos público do que tivemos contra o Vitória, o resultado financeiro fica muito, muito ruim. E eu acho muito importante a gente ir abaixado, sim, a Baixada abraçou o Fluminense assim, de forma incrível, a atmosfera em Edson Passos é muito boa, e eu acho que esse binômio aí, resultado financeiro melhor e engajamento muito forte da torcida, vai certamente ser a melhor combinação para os jogos de menor porte, e os jogos que a gente precisa de muito mais público, aí realmente a gente volta ao Maracanã, que Edson Passos não comporta. Na sua gestão, você pretende renovar essa parceria com a América? Isso a gente vai ter que analisar, porque temos que levar em conta que vai ser interessante jogar no Brasileiro lá também. Então, dependendo da demanda de público que a gente veja que os nossos jogos vão ter, a gente pode eventualmente continuar a jogar lá. E daí vai depender de um acordo com a América, até para tentar eventualmente fazer algum projeto de expansão, para poder ter o público mínimo exigido pela CBF de 15 mil pessoas de forma constante. Se isso for possível num custo baixo, é uma boa possibilidade que a gente use o estádio para alguns jogos lá, até do Brasileiro mesmo. Abad, a questão do futebol. Futebol tem que ser gerido por profissional? Com certeza, profissionais. Eu, como presidente do clube, sou torcedor, né? Claro que tenho as minhas opiniões, quem que deve contratar, quem deve mandar embora, quem joga, quem não joga, mas eu sou uma pessoa que não vivo no mundo do futebol, eu não me preparei para ser um profissional de futebol, então não sou eu quem vai bater o martelo. Os profissionais vão escolher os jogadores e eu vou analisar pelo aspecto financeiro, pelo aspecto estratégico, se a base está sendo valorizada ou não, e esse o meu papel. Eu acho que quem vai saber, o jogador que atende melhor, é a pessoa que está acostumada a fazer isso, a pessoa que já faz isso e que tem resultados já mostrados aí no mercado. Então, futebol, na minha opinião, é para profissional, e o presidente e o vice-presidente de futebol estão ali olhando pelo resultado, pela adequação financeira do planejamento que foi feito pelos profissionais e da possibilidade de executar. E depois, obviamente, cobrar esse profissional pelo resultado que ele vai apresentar. Abad, a torcida reclamou bastante ao longo do ano sobre uma suposta falta de comando no departamento de futebol. A gente sabe que no início do ano o Fluminense iniciou com Mário Bittencourt, que é candidato, seu concorrente, como vice de futebol, e o Fernando Simone como diretor de futebol. Eles foram desligados do Fluminense no final de fevereiro, e depois o Jorge Macedo assumiu no início de março como diretor de futebol, e André Sá como vice-presidente de futebol, sendo que a gente viu o futebol meio que, como é que se diz, tem uma referência de dirigente ali. Essa é a visão do torcedor, isso não tem como a gente negar. O vice-presidente do Fluminense a gente não viu, de futebol do Fluminense a gente não viu em momento algum, acho que sequer viajava com a delegação, tudo. E o diretor de futebol, Jorge Macedo, a gente tem que considerar também o seguinte, ele chegou com um orçamento do Fluminense já meio que comprometido, né, o Abad? O Fluminense já tendo
contratado vários jogadores no início da temporada, Diego Souza, Richarlison. O Fluminense fez investimentos grandes no início da temporada. Então, a questão de Jorge Macedo, queria saber contigo, na sua gestão, esse cenário vai mudar, a gente vai ter dirigentes mais atuantes, cobrando ao time, ao treinador, sentando para planejamento, para elaborar, para que a gente não veja algumas coisas ruins aí que a gente viu ao longo dessa temporada? Com certeza, e o primeiro deles sou eu. Eu vou ser o primeiro a fazer uma cobrança forte e justa em cima do trabalho dos profissionais. Cabe a gente dar a eles o cumprimento por parte do clube das obrigações, pagar em dia, dar condições de trabalho e depois cobrar empenho, cobrar resultado, cobrar dedicação e motivação. Certamente a gente vai ter um vice-presidente de futebol que vai fazer o mesmo papel. Nós vamos ter profissionais não só capacitados tecnicamente, como também identificados com o clube, de forma que essa cobrança e essa vigilância sobre a atuação dos jogadores vai ser total. Todos eles, todo o corpo diretivo vai estar em cima, acompanhando, cobrando, exigindo e apoiando também. Não basta só cobrar, tem que apoiar os atletas, tem que dar a eles entendimentos que a diretoria respalda o trabalho deles, para que eles possam ter tranquilidade para fazer o trabalho deles sem deixar a bola cair em momento nenhum. O Marcelo Teixeira, que é responsável pelo projeto do Fluminense na Eslováquia e também da divisão de base, ele está dentro do projeto do futebol profissional? Bom, o Marcelo é uma pessoa de capacidade muito grande. Na minha opinião, no que eu pretendo fazer, ele realmente continua como gerente da base, mas ele vai estar sim muito mais próximo do futebol profissional. Ele é uma pessoa que consegue enxergar de forma integrada elenco profissional e divisões de base, e dentro da minha estratégia, que é utilizar a base de uma forma mais intensa na montagem do elenco como um todo, ele se encaixa muito bem dentro disso. Então o Marcelo vai ficar mais próximo do profissional sim, sem deixar de gerenciar a base, mas ele vai ter um papel mais importante para o próximo futebol profissional. Alguns veículos de comunicação noticiaram que o Alexandre Torres, filho do saudoso Capita, estaria dentro também do seu projeto de futebol. Ele depois desmentiu, falou que não foi procurado. Há alguma possibilidade disso? O que acontece é que, como a gente está já perto da eleição, a gente já começa a vislumbrar como vai ser o trabalho para 2017, eu começo a trabalhar os nomes, a analisar quais são os nomes de mercado que estão disponíveis ou que estão, ou ainda que empregados, que seriam os objetos de interesse do clube. E aí talvez eu tenha dito, um dos profissionais que podem trabalhar no Fluminense, pode ser que alguém tenha escutado eventualmente e tenha passado a informação. Mas a verdade é que a gente está montando todas as possibilidades para os cargos chaves, e aí, depois passada a eleição, a gente ganhando realmente, nós vamos, enfim, abrir as negociações e conversar com os profissionais. Abad, Fluminense na Eslováquia, na sua gestão, o Fluminense vai exercer a questão da compra lá, né, do 77% das ações, se eu não me engano, do clube. Com certeza o Flu Chamorim é um projeto de futuro, não é um projeto de um ano. Já saíram informações de que o Santos está querendo replicar essa ideia, embora não na Eslováquia. E Luxemburgo, paraíso fiscal, né? Pois é, o Fluminense não. O Fluminense está num país que tem legislação tributária rígida, né? E, enfim, os outros clubes já estão começando a enxergar aquilo que o Fluminense enxergou na frente, e a gente vai fazer, incentivar muito esse projeto. Ele tem muita coisa a dar ao Fluminense, e o Marcelo, inclusive, está à frente disso também. E o futuro é excelente que a gente vislumbra para esse projeto. E certamente ele vai ser muito, muito incentivado e ampliado. Abad, questão ainda do futebol, eu acho que você não vai falar, mas
questão de reforços para a próxima temporada, o Fluminense contratou 2 equatorianos do Del Valle, o Sornosa, que fez até 2 gols ontem no campeonato equatoriano, o Orejueja, que desde que o Fluminense comprou, acho que já deve estar bem valorizado, porque ele começou a ser figura carimbada da seleção equatoriana, que é a 3ª colocada das eliminatórias para a Copa. Vem mais por aí, Abad, se você for o presidente, né? Ô Vinícius, o que acontece é que a gente vai chegar no final do ano, vamos analisar os resultados, vamos fazer uma avaliação de todo o elenco e aí a gente vai fazer a montagem dele. Naturalmente o Fluminense precisa ainda de alguns jogadores e outros ou não vão querer ficar, ou vão sair, ou seus contratos terminam, e a gente vai readequar o elenco. De qualquer maneira, a gente vai precisar de jogadores também importantes para o clube, para dar uma encorpada na maturidade do elenco como um todo. E aí dizer o nome A ou o nome B é muito prematuro, porque realmente essas conversas em torno de jogador elas não começaram. Então seria iludir o torcedor dizer o nome A ou B. Então o que a gente vai fazer é readequar o elenco e aí naquelas posições que faltarem a gente vai procurar trazer jogadores de nome, jogadores realmente interessantes de currículo vencedor. E está no seu projeto, você assumindo o Fluminense, a chegada de um jogador que assuma, aquele cara que chegue e fale com o time, deixa que a responsabilidade é minha, que a gente tinha isso até com o Fred, e também é mais uma coisa que também o torcedor do Fluminense está sentindo falta de ter um cara ali que até apite o jogo. O Fred tinha essa fama de apitar o jogo, irritava os adversários, o juiz ficava mais travado, então falta isso. O time do Fluminense ficou muito novo, tem grandes referências, os mais experientes que restaram não possuem esse perfil. Então eu queria saber contigo, se você, na sua cabeça, você com certeza nomes você tem, mas você, claro, não vai falar, mas você fala assim, pô, cara, eu tenho que trazer esse cara pro Fluminense. Você já tem alguma coisa assim na cabeça sobre isso? Porque, como eu te disse, a gente precisa efetivamente trazer jogador desse tipo. Isso eu acho que realmente está faltando ao Fluminense. O jogador cascudo, aquele jogador que intimida até o adversário. O Fluminense sempre tem esses jogadores, a gente tem que ter. O que falta a gente buscar é exatamente qual é ele, em que posição a gente vai trazer, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com a montagem do elenco e inclusive na questão financeira. Mas certamente eu vou atrás desse jogador, a gente precisa, nenhum time ganha só com um jogador jovem, a gente precisa ter realmente jogadores de currículo e de personalidade no time do Fluminense, até para equilibrar com outros times que também têm esse tipo de jogador. Abad, sobre a questão, os candidatos, seus concorrentes, martelam muito você sobre a questão da sua parte profissional na Receita Federal. Qual o impacto que isso vai causar, você sendo presidente do Fluminense, qual o impacto que vai causar na sua carreira profissional? Olha, Vinícius, a minha carreira profissional está mudando agora, o perfil do meu trabalho está mudando, o trabalho agora vai ser totalmente orientado por metas, e o que eu posso te dizer é que eu tenho 21 anos de experiência no meu trabalho, e eu sei como fazê-lo, e certamente isso não vai atrapalhar em nada o Fluminense. É extremamente comum os presidentes de clube terem o seu trabalho, até porque ser presidente de um clube de futebol não remunera ninguém, né? Então é natural que o presidente tenha também a sua vida profissional para se manter, os vice-presidentes, vice-presidente geral, todo mundo tem a sua ocupação profissional, e eu tenho total consciência de que a minha não vai atrapalhar o Fluminense em absolutamente nada, e o que vai sofrer sim a minha vida familiar, pessoal, mas isso aí é algo que eu faço por amor ao clube. Você já fez um acordo com a sua família? Como é que a sua família, sua esposa, seus familiares todos enxergam o Abad sendo presidente do Fluminense? Porque não é uma missão fácil.
torcedor reclama muitas vezes de tudo, né, que o presidente não é nada fácil. A gente tem que deixar isso bem claro. Assumir um clube como o Fluminense é uma missão para poucos mesmo. Como é que a sua família enxerga? Ela está preparada para um Abade sendo presidente do Fluminense? Tá sim, Vinícius. A gente conversei com a minha esposa, conversei com meus filhos. É um projeto que a família abraçou. Hoje mesmo aqui a gente está num churrasco, minha esposa está aqui, minha mãe, inclusive, meu pai. E assim, é um projeto. Minha esposa está fazendo campanha, militância aí, sempre que a gente está aqui no clube, já incorporou. E assim, é um projeto da família. Vai ser interessante para toda a família viver uma realidade diferente. É uma mudança muito grande na minha vida pessoal, que sempre fui um funcionário público, tendo que lidar com pessoas que você não pode demitir, né? Sempre tentando motivar as pessoas a trabalharem juntas, e isso é o que eu quero fazer aqui. Eu quero que, além da hierarquia, tenha, sim, motivação das pessoas de remarem para o mesmo projeto. E minha família entende que isso é importante para mim e já está interessada, já participa, e eu acho que vai ser muito bom para mim e para minha família também. Eu vou sair desses 3 anos, certamente uma pessoa diferente, e a minha família também vai ter os benefícios disso na nossa vida familiar. Abade, sobre a questão dos ataques dos candidatos concorrentes, da militância, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, Vinícius, eu acho que os debates que são feitos, eles têm sempre uma função de melhorar a posição eleitoral, né? Então é normal termos ataques e enfim, tentativas de mostrar que a outra pessoa não é a mais indicada, mas o que me interessa mesmo é a proposição. Nesse debate, às vezes eu tinha o direito de fazer uma pergunta e, em vez de atacar, eu simplesmente puxava um assunto para debate, perguntava qual era o plano do outro adversário, enfim. Acho que, e a militância é aquela história, a militância é aguerrida, de todas as partes enfim, e aí fica esse clima meio azedo entre as pessoas, mas o importante é que agora, olho no olho, sentado na mesa do bar do tênis, ou na churrasqueira, ou no bar da piscina, as pessoas conversam e eliminam as diferenças, até porque depois da eleição o clube passa a ter um novo comandante, as pessoas têm que remar juntas para o interesse melhor do Fluminense. Eu acho que isso aí acaba diluindo. O que é importante é que as pessoas não se tornem inimigas depois, de forma que não possa ter convivência. Abade, um recado final para todos os nossos leitores, ouvintes do Explosão Tricolor e para a turma do Explosão Tricolor. Pessoal do Explosão, essa campanha foi muito forte, muito firme, muito propositiva. Eu estou muito orgulhoso de saber que o Sócio Futebol vai votar pela primeira vez. Eu lutei pesadamente para que isso acontecer. Contra tudo, contra todos, a gente conseguiu criar a categoria, conseguimos dar direito de voto. E eu conto com você no dia 26 para vir aqui ao clube. Tira o dia para vir ao clube, conhecer as instalações, vivenciar a atmosfera de Laranjeiras. Exerça o seu direito de votar, e se você gostou das minhas propostas, se você confia que eu possa ser o comandante do clube, dê o seu voto em mim, fale com seus amigos tricolores para virem aqui dar esse voto de confiança em mim, e eu espero que nos próximos 3 anos você volte aqui dizer, poxa, Abade, confiei em você e você deu retorno. E para te lembrar, na eleição Abade é 30. Abade 30 é o meu número na urna eletrônica que você vai encontrar aqui. Um abraço e a gente se encontra no sábado, dia 26. Valeu, Abade. Valeu, galera tricolor. Estamos encerrando aqui a entrevista mais uma entrevista aí com o candidato à presidência do Fluminense. Obrigado a todos que escutaram. Saudações tricolores. Tchau, tchau.